O anime começa nos arredores de uma mansão, com um garoto se perguntando o que significa enxergar, pois todos dizem para ele que ele não consegue enxergar. A mãe e o irmão se sentem mal por ele, e o pai explica que enxergar significa poder ver cores e formas, mas que os olhos dele foram afetados pela cicatriz deixada pelo cavaleiro sagrado Istoa, e que ele deve se orgulhar disso. Kunon aceita, mas comenta com as empregadas que, apesar de serem cicatrizes heróicas, é uma pena ele não poder enxergar. Ele então se pergunta se o motivo de ser tratado como um coitado é o fato de não poder enxergar. Um tempo depois, uma das empregadas avisa que a professora Jenny chegou e o conduz até ela. Kunon comenta que estudar magia é muito chato, e a empregada diz que ele deve aproveitar essa oportunidade, pois ele tem o brasão da água, e ter a capacidade de usar magia é algo incrível. Ao chegar, a professora se apresenta a Kunon, dizendo que, a partir daquele momento, será a professora dele de magia, e que se chama Jenny Kors. Kunon usa uma magia chamada Aori, e consegue formar uma bola de água. Jenny o elogia, e Kunon pergunta que tipo de magia foi usada. Jenny explica que ele está usando muito bem a magia para produzir água, e que ele fez algo mais ou menos do tamanho de um olho. Quando Kunon põe as mãos no olho, ela se desculpa, dizendo que queria apenas simplificar para que ele pudesse entender. Kunon comenta que é mais ou menos do tamanho de onde ele está tocando e diz que talvez possa criar um olho para si com magia. No dia seguinte, Kunon está tomando café da manhã e começa a tocar nas coisas que costuma comer todos os dias, pois está curioso para saber como elas são. Ele se pergunta o que é a coisa suculenta que está comendo, e a empregada responde que é alface. Kunon pergunta o que tem no pão dele, e a empregada responde que é mostarda. Ele pega um pedaço de fruta e comenta que é maçã, mas na verdade é ameixa, e pergunta o que é aquilo. A empregada responde que, como ele começou a comer muitas coisas, está preparando mais variedades. Kunon comenta que queria saber o que está comendo, mas como há coisas demais na mesa, não consegue sentir o cheiro do que está em sua mão. Iko responde que pode ter exagerado um pouco, esfregando uma uva roxa no rosto dele e perguntando se ele consegue dizer o que é. Kunon então ameaça reduzir o salário dela, e Iko para de perturbá-lo, dizendo que se empolgou. Mais tarde, ele está sentado com uma professora, e ela pergunta qual livro ele quer que ela leia para ele. Kunon pede para que ela leia uma história do cavaleiro sagrado Istoa. Ela se surpreende e olha para Iko, que confirma. A professora concorda, mas pede que ele avise caso se sinta mal. Kunon diz que ficará bem, pois está ansioso para aprender sobre muitas coisas. Então é explicado que, tempos atrás, uma grande guerra eclodiu entre os heróis do mundo humano e o Lorde Demônio. O herói, Istoa Ruglia, conseguiu derrotar com sucesso o Lorde Demônio, mas perdeu um braço e uma perna na batalha. Após a guerra, os descendentes de Istoa às vezes são crianças que nascem faltando algo, podendo ser um braço, uma perna ou até mesmo a visão. As pessoas consideram essas crianças como o retorno de um herói, chamando isso de cicatrizes do herói. Kunon, porém, não se considera isso, pois ele é ele mesmo, e a magia que usa é a própria magia dele. Ele então duplica as bolas de água e Iko grita animada que está perfeito, tanto o controle da magia quanto o formato. Kunon pensa que, se controlar a magia perfeitamente, talvez possa até criar olhos para si. Iko diz que ele pode ser um mago raro. Kunon desfaz a magia e cai no chão, dizendo que é muito cansativo e que ainda está longe de alcançar seu objetivo, pois sua magia ainda não é suficiente. Sua empregada entende tudo errado e pergunta se o amor dela por ele não é suficiente, já que se dedica tanto a ele, chegando a sugerir que poderiam dormir juntos. Kunon rejeita na hora, comentando que não tem conhecimento nem força física suficientes para criar magia de alto nível. Iko diz que ele só tem 7 anos e que está apenas começando, fazendo Kunon responder que já está atrasado, pois desmaia usando apenas magia básica. Iko diz que aumentar de repente a quantidade de comida não é bom para o corpo, e que ele deve se acostumar aos poucos. Kunon comenta que deseja criar mais músculos, mas que, para ele, andar e correr não é viável. Iko então pergunta por que ele não treina golpes com a espada, e Kunon gosta da ideia. Iko diz para ele procurar um professor adequado, e sai dizendo que vai falar com o patrão. Kunon agradece pela ajuda, e ela comenta que gostaria de um aumento, o que é rejeitado na hora, pois Kunon diz que ela faz muito barulho durante o treinamento mágico. Iko responde que ainda bem que ele ouviu, pois, se tivesse ignorado, ela teria feito ele chorar à noite na cama. No dia seguinte, quando Jenny chega para a aula de magia, vê Kunon treinando com a espada. Iko percebe a presença dela e avisa Kunon que a professora de magia chegou. Ele cumprimenta o professor de esgrima e diz que por hoje é tudo, pois está na hora da próxima aula. Kunon agradece ao mestre Ouro. Jenny se aproxima, achando interessante o interesse dele por esgrima. Kunon comenta que, para usar magia, é necessário conhecimento e força física, deixando Jenny impressionada com a mudança dele. Ela pergunta se ele quer fazer uma pausa antes de começar a aula de magia, e Kunon responde que está bem.
Jenny pede para ele revisar a magia que aprendeu da última vez, chamada Aori, dizendo que não tem problema ele começar de onde se lembrar. Kunon usa a magia, criando diversas bolas de água, deixando Jenny chocada. Iko começa a gritar que o Kunon dela é maravilhoso. Jenny não consegue acreditar no que está vendo, pois só ensinou um pouco a ele. E o que vê agora é um avanço totalmente próprio. Ela passa a achá-lo assustador. Em outro lugar, vemos uma empregada dizendo a Mirika que sua carruagem está pronta. Mirika se pergunta se realmente precisa ir. A empregada pergunta se ela detesta tanto assim ir ver o noivo. Mirika se questiona se Kunon pensa da mesma forma que ela, pois ele sempre tem um rosto triste. A empregada comenta que é uma decisão tomada por Sua Majestade, o rei, e Mirika concorda em ir. Dentro da carruagem, ela continua resmungando, pois Kunon, que tem a cicatriz do herói, é precioso para o reino, e por esse motivo, arranjaram esse casamento político. Como ela é da família real, é seu dever, mas mesmo assim, é tediante. Toda vez ela pergunta do que ele gosta e o que poderiam fazer para brincar, mas ele sempre responde que não gosta de nada, com um rosto triste, dizendo que não consegue fazer nada e nem pode ir a lugar algum. Pensar que terá que ver aquele rosto sombrio pelo resto da vida é desanimador. Ao chegar na casa de Kunon, ela vê um garoto totalmente diferente. Kunon, sorrindo, cumprimenta a princesa Mirika, deixando-a em choque. Ela olha para Iko, que comenta desnecessariamente que a princesa está linda e que se ela fosse um homem grande, barbudo e de meia idade, não a deixaria em paz. Isso faz Mirika comentar que o exemplo é bem assustador. O que realmente chama a atenção dela, porém, é Kunon. Ele pergunta se está tudo bem e Mirika questiona o que aconteceu com ele. Kunon comenta que começou a gostar de magia, deixando Mirika confusa. Em seguida, ele pega sua varinha e invoca a magia Aori, encantando Mirika. Ela comenta que é muito bonita, e Kunon forma um arco-íris, impressionando-a ainda mais. Kunon pede desculpas por sempre deixá-la incomodada, e Mirika também se desculpa. Ele estende a mão, pedindo que ela escute o que ele tem a dizer, pois muitas coisas divertidas aconteceram. Ela pega a mão dele, e ambos saem para passear. À noite, voltando para casa, Mirika comenta que foi muito divertido e que está ansiosa para a próxima vez. Kunon pensa que foi a primeira vez que estendeu a mão para alguém. Iko diz que isso o torna um cavaleiro. Vemos então um flashback de Kunon perguntando como deveria interagir com a princesa Mirika, pois queria se tornar um homem digno dela. A professora diz que vai ensiná-lo sobre comportamentos e etiqueta da nobreza. Na mesma noite, Jenny está pensando no que deve fazer, pois não é normal um garoto conseguir manter 7 bolas de água ao mesmo tempo, algo que nem para ela é possível. Ela percebe que Kunon melhorou rápido demais e que agora não há mais nada que possa ensiná-lo. Jenny se pergunta se é hora de passar para a magia de nível intermediário, mas fecha o livro rapidamente quando alguém briga com ela por estar fazendo muito barulho na biblioteca. Jenny acha que crianças devem aprender apenas magia básica e que esse emprego deveria ser algo fácil, com um salário bem alto. Ela está com medo de aumentar o nível da magia, pois apesar de ser útil, não é algo seguro. Kunon só tem 7 anos, e é cedo demais para ele aprender magia avançada. Mesmo assim, ela está disposta a dar um jeito e continuar no trabalho pelo bem do próprio sustento. No dia seguinte, Jenny diz a Kunon que farão algo diferente, e ele responde que não tem problema. Ela então explica que a Ori, a magia que ele usa, é simplesmente a produção de água, e que agora vão analisar a natureza da magia. Kunon comenta que produzir água e fazê-la flutuar permite manter o formato esférico. Jenny o parabeniza por ter percebido isso. Ela explica que temperatura, viscosidade, componentes, cor, forma, brilho, aroma e sabor, quando analisados, mostram que existem vários tipos de magia, mesmo sendo todas do tipo água, elas podem ser muito diferentes. Jenny cria 2 bolas de água e pede para Kunon tocá-las. Ele toca ambas e percebe que uma está fria e a outra quente. Jenny explica que, ao adicionar arranjos à magia, cria-se originalidade. Kunon pergunta o que isso significa, e ela responde que isso é a individualidade decisiva de um mago, também podendo ser chamada de diferença de talento. Kunon pergunta se isso é a capacidade de alterar os detalhes da magia. Em seguida, ele invoca a magia Aori novamente, deixa a água cair dentro de uma xícara e pede para Iko experimentar. Ela pega a xícara e bebe, sentindo o sabor de maçã. Kunon diz que é a ameixa, se vingando dela. Iko comenta que tem um gosto bom e que é fácil de beber. Jenny fica apavorada, pois ele conseguiu fazer um arranjo que ela passou a noite inteira pensando em como realizar. Em apenas alguns segundos, ela diz que Kunon é capaz de fazer tudo. Kunon comenta que foi bastante difícil e que vai se esforçar ainda mais. À noite, na cama, Kunon pensa que consegue identificar o formato e o aroma das coisas, mas não conhece as cores. Assim, fica difícil perceber mudanças mágicas, e ele conclui que não conseguirá criar um olho. No dia seguinte, Iko pergunta o que Kunon quer beber, e ele pede um chá com leite.
Iko pede para ele providenciar água quente, e Kunon faz isso com facilidade, o que surpreende Iko, que comenta que, para alguém que não consegue usar magia, aquilo parece um milagre divino. Ao passar a bola de água por cima das maçãs, Kunon sente algo estranho e se levanta desesperado. Iko pergunta o que aconteceu, e Kunon diz que acha que conseguiu enxergar. Iko fica super animada e diz que se ele estiver mentindo, vai dar um tapa nele. Kunon pede para ela se acalmar, dizendo que ainda não sabe ao certo e que provavelmente não enxergou de verdade. Iko puxa a bochecha dele, dizendo que ele precisa ter mais senso de humor, pois piadas de mau gosto assim são inaceitáveis. Kunon então diz que acha que conseguiu ver as cores através da magia. Ele pega uma maçã verde e pergunta se é correto dizer que aquilo é vermelho, e Iko responde que não. Ele pega outra e pergunta se aquela é vermelha, e Iko confirma, explicando que as cores e os nomes das cores ainda não correspondem para ele, pois ele nunca as viu antes. Kunon confirma, e Iko diz que maçãs verdes são verde claras, o que deixa Kunon ainda mais confuso com a explicação. Iko pergunta se ele sabe quantas maçãs tem no pote, e Kunon responde que são 5, 3 vermelhas e 2 verdes. Iko o abraça dizendo que é um milagre. Em seguida, ela vai relatar tudo ao pai de Kunon, que fica surpreso. Iko explica que o alcance efetivo ainda é baixo, mas mesmo assim, ele conseguiu distinguir as cores. Quanto mais perto ele está, melhor consegue enxergar, e o efeito fica ainda mais claro através do toque. O pai pergunta se Kunon consegue ler livros, e Iko confirma, dizendo que ele consegue identificar as cores passando os dedos. Ele ainda não conhece as letras, mas está fascinado por livros e guias ilustrados. O pai se sente aliviado e pergunta por que eles não voltam para a casa principal, já que Kunon está morando separado por não querer que os outros se sintam mal por ele. Iko nega, dizendo que Kunon está prestes a passar por uma grande mudança. O pai concorda, mas pergunta se ela não está se esforçando demais para cuidar dele sozinha. Iko responde que está tudo bem, e o pai comenta que a alegria dela faz bem para o filho. Iko, não perdendo a oportunidade, pede um aumento, que novamente é negado. Nos jardins, Kunon diz que está ansioso para ver a professora Jenny, pois quer que ela avalie sua nova magia. Ele usa a Ori novamente, mas dessa vez a magia é maior e de cor vermelha. Sua mãe, seu irmão e seu pai chegam ao jardim, e ao ver a mãe, Kunon perde o controle da magia, ficando todo molhado. Ao chamar por ela, sua mãe desmaia, deixando Kunon confuso. Iko então explica que vermelho também é a cor do sangue. O pai o castiga, deixando-o sem mesada por 2 meses, e corta o salário de Iko por 3 meses, fazendo-a entrar em desespero e desmaiar. Ao final, vemos Jenny apavorada em um canto, se perguntando até onde esse menino vai chegar e se talvez ele consiga conquistar o maior título da magia, conhecido como o Mago Azul. Kunon agora tem 9 anos, e seu pai, Gurion, começa a se preocupar com a educação dele. Ele chama seu irmão e conta sobre sua intenção de levá-lo para a escola. Gurion explica o plano de colocá-lo na escola de nobres, mas seu irmão demonstra preocupação. Kunon nunca havia saído do castelo desde que nasceu, e ele teme que o garoto tenha dificuldades para se relacionar com outras pessoas fora do palácio. Gorion já havia pensado nisso, e esse é exatamente o motivo de ter ligado primeiro para o irmão de Kunon. Ele implora para que o irmão ajude o garoto na escola e garanta que nada de errado aconteça. Em um flashback, o irmão de Kunon se lembra do dia em que quis sair para brincar com Gurion. Naquele dia, Gurion estava preocupado porque Kunon não conseguia enxergar, mas o irmão o tranquilizou, dizendo que seguraria sua mão para garantir que ele não caísse. No entanto, assim que Kunon deu o segundo passo, sua perna escorregou e o irmão, por engano, soltou sua mão, o que infelizmente levou à queda de Kunon. É possível imaginar que Kunon não tenha mais confiado tanto em seu irmão depois disso. Ainda assim, sem sombra de dúvida, o irmão de Kunon garante a Gurion que irá segurar Kunon e assegurar que nada lhe aconteça. Enquanto isso, Kunon está com Iko, praticando sua magia como de costume. Ele treina hidromancia, uma magia usada para encontrar coisas perdidas. Iko brinca dizendo que ele deveria encontrar a juventude dela, e ele responde lembrando que ela já é tão alegre e jovem quanto deveria ser, não havendo necessidade disso. Quando ela pede que ele encontre seu futuro marido, ele responde dizendo que ela é uma jovem bonita e que vários homens fariam fila por ela. Ele mesmo se interessaria, se não fosse um nobre. A conversa divertida é interrompida com a chegada de Lady Flora. Como sempre, Lady Flora ensina a ele as coisas que deve saber. De repente, ela fica incomodada. O garoto agora tem 9 anos, ela já lhe ensinou muitas coisas e o educou para ser um cavalheiro. Ela se pergunta se não está cometendo um erro, e se não deveria tê-lo treinado para ser um homem mais alegre e descontraído. Kunon percebe que ela está perturbada e pergunta no que ela está pensando. Ao olhar para o quão fofo e adorável ele é, ela se sente feliz por ter participado da formação daquele menino tão adorável. Mais tarde, naquela noite, Iko leva Kunon até os aposentos principais. No caminho, ela sente muito frio e pede ajuda a Kunon. Sem hesitar, Kunon cria água morna para eles, e Iko se abraça à água em busca de conforto.
A água está melhor do que todas as que ele já havia feito antes, e ela comenta animadamente o quanto aquilo é agradável. Ele também gosta dos elogios, mas diz que aquilo é apenas um protótipo. Ela realmente precisa de algo tão quente assim para ter uma boa noite de descanso, e ele começa a considerar fazer uma cama com a mesma densidade. Kunon está muito preocupado com o fato de Gurion tê-los chamado. Ele se pergunta se fez algo errado, mas Iko o tranquiliza, dizendo que não há nada de errado e lembrando que ele aprendeu com as lições de sangue e não fez nada de errado. Enquanto caminham, ele lembra a ela que só fez aquilo porque ela pediu que ele desse tudo de si. Ela também não odeia o que ele fez, mas Gurion odeia, então a opinião deles não importa. Eles chegam ao castelo e o servo os cumprimenta. Ele menciona o irmão, Ixlo, e o reconhece imediatamente. Ele cumprimenta o irmão e o acompanha até o quarto dos pais. No caminho, Ixlo pergunta se Kunon precisa que ele segure sua mão, mas Kunon diz que não. Ele cresceu e agora entende o ambiente ao seu redor, conseguindo andar sozinho. Ixlo se lembra dos dias em que segurava a mão de Kunon e ver o irmão crescer tanto o deixa animado. Kunon percebe que o irmão está pensativo e pergunta o que houve, mas Ixlo diz que não é nada importante. Eles chegam ao quarto dos pais e Gurion conta a Kunon o que a senhorita Flora lhe informou. Ele completou todas as lições do ensino básico, o que é algo notável. No entanto, agora ele precisa frequentar a escola de nobres. Gurion explica que todo nobre deve frequentar essa escola, pois faz parte das exigências. Porém, devido à condição especial de Kunon, eles haviam conseguido permissão do rei para treiná-lo em casa. Ainda assim, ele ficaria em desvantagem se nunca fosse à escola, então deveria considerar essa possibilidade. Kunon se recusa veementemente. Ele diz ao pai que não tem interesse e que, como não é obrigatório, não quer ir. Ele começa a pensar que o pai apenas quer se livrar dele e pergunta se Gurion está bravo por causa de sua mesada, já que sempre reclamou que ele gastava demais. Gurion insiste que não é isso. Ele afirma que é apenas algo necessário para um nobre. Kunon pergunta novamente se é por causa do último incidente com sangue, mas Gurion nega. Sua mãe e Ixlo tentam acalmar a situação difícil, sem sucesso. Quando Kunon finalmente se acalma, Gurion explica que o motivo para ele ir é que nobres que não frequentam a escola sempre ficam em desvantagem, e sua noiva, Mirika, seria menosprezada se ele não fosse. Diante disso, Kunon muda de ideia e aceita ir. Gurion informa que ele não precisará ir por muito tempo, apenas para fazer as provas. São apenas 4 exames, e ele irá apenas 4 vezes, uma para cada exame. Mirika e Ixlo também farão os exames, então irão juntos. Sua mãe fica feliz por ele ter aceitado e começa imediatamente a prepará-lo para a escola. Quando Kunon sai com a mãe, Gurion chama Ixlo de lado e o alerta sobre a possibilidade de que outros nobres, ao verem Mirika e Kunon juntos, possam sentir inveja. Ixlo garante ao pai que irá protegê-los e ficar ao lado deles. Mais tarde, Kunon encontra Mirika e conta a ela as novidades. Ela fica animada por ir à escola com ele, mas Kunon se preocupa com a forma como nobres interessados nela possam tratá-lo. Mirika não se preocupa com isso e diz para ele não se inquietar. Isso apenas o faz pensar se ela não é popular na escola. Para tranquilizá-lo, ela diz que é popular sim e que há vários homens atrás dela, em número equivalente aos dedos de uma mão. 5. Agora, ele tem confiança em si mesmo, então não tem mais nenhum problema. O uniforme de Kunon fica pronto. Ele o veste e parece alguém da realeza. Iko brinca com ele e Kunon responde como de costume. Sua resposta surpreende quem nunca o tinha visto tão alegre antes. Eles entram na carruagem e Kunon usa sua magia da água para estabilizar as rodas durante a viagem, despedindo-se então dos pais. A carruagem parte enquanto sua mãe chora em frente à casa. Dentro da carruagem, Ixlo percebe como a viagem está estável e reconhece que isso é graças à magia de Kunon. Ao ver Ixlo, Kunon entende que o irmão estava preocupado com ele e com sua segurança. Ele diz que agora cresceu e está confiante, então Ixlo não precisa mais se preocupar. Ele se lembra de quando escorregou e caiu quando era criança, e Ixlo segurava sua mão, e admite que o irmão se sentiu extremamente culpado e assumiu toda a responsabilidade pela queda. No entanto, Kunon o tranquiliza, dizendo que sabe que Ixlo não teve culpa. Ele diz ao irmão que naquela época se sentia mal com a vida e queria morrer. Agora, ele já não quer mais morrer. Ele é resiliente e garante que vai viver não importa o que aconteça, mesmo que seja o último humano a morrer. Ixlo fica encorajado ao ver o quão maduro seu irmão mais novo se tornou. Agora, ele nem sabe mais se Kunon é seu irmão mais novo ou mais velho. Ele admite que Kunon mudou e se pergunta se isso é resultado da convivência próxima dele com Iko. Logo eles se aproximam da escola e Kunon percebe primeiro. Ele avisa Ixlo que já estão perto e Ixlo se pergunta como ele percebeu isso tão rápido. Kunon revela que agora consegue sentir a presença de humanos ao redor. Eles chegam à escola e Mirika aparece para recebê-los. Ela elogia o quão bonito está o uniforme dele e o clima alegre entre os dois faz Ixlo se perguntar por que estão tão felizes. Mirika se move para guiá-los para dentro da escola, mas Kunon dá um passo para trás. Ele usa sua magia para ler os sons e sentimentos ao redor e percebe que há várias pessoas ali.
Ele sabe que, se fosse seu antigo eu, teria recuado e voltado para casa. Mas agora, ele não vai parar, e não será um covarde. Ele se vira para Mirika e pergunta se ela poderia lhe conceder a honra de ser a dama entre eles naquele dia. Ele pede que ela segure sua mão e o conduza para dentro da escola. Na escola, a professora Cast, uma das docentes, aguarda a chegada de Kunon. Ela está inquieta, pois sabe que Kunon carrega a cicatriz do herói, e não tem certeza se possui capacidade para cuidar de uma criança assim, já que recebeu a ordem de guiá-lo pela escola. Em meio aos seus pensamentos, ela ouve as alunas comentando, maravilhadas, sobre o quão bonito Kunon é, dizendo que nunca viram uma criança tão bonita assim. Sem se importar com o que os outros alunos diziam, as crianças entram na sala de aula e passam por Cast, que também os observa admirada. Ela volta a si e rapidamente vai ao encontro deles. Ela se apresenta como a responsável por Kunon, e ele a cumprimenta. Ele se curva como uma dama e diz que naquele dia precisa ser uma bela dama. Cast não entende o que ele quer dizer, mas Kunon insiste que, embora biologicamente seja homem, naquele dia será uma mulher. Ela fica confusa, mas não insiste no assunto, já que precisa acompanhá-lo. Kunon se despede de Mirika e Ishlo, dizendo que espera encontrá-los mais tarde para uma refeição. Alguns alunos observam a cena do prédio ao lado. Entre eles está o príncipe Liao, o sexto príncipe do reino e irmão de Mirika. Seus amigos, que também são seus subordinados, comentam sobre Kunon. Ele é a primeira pessoa a nascer com a cicatriz do herói em cerca de 100 anos e recebeu as bênçãos do rei. Eles percebem imediatamente que Liao não está confortável com a conversa, então mudam de assunto para não irritá-lo. Cast leva Kunon até a sala de aula e pergunta se ele já ouviu falar do exame de avanço. Ela explica que existem 5 desses exames e que, embora normalmente sejam feitos ao longo de um longo período, ela recebeu ordens do rei e de Gurion para que Kunon realizasse os 5 em um curto espaço de tempo. Kunon também sabe disso, e reconhece que se trata de nepotismo. Ele diz a Cast que seu pai e o rei são amigos próximos, e foi por isso que fizeram essa exceção por ele. Ainda assim, ele sabe que isso é errado e vai contra a integridade da escola. Cast não tem interesse em conversas que envolvam política da cidade, então diz a ele que apenas faça o exame e pare de falar. No entanto, Kunon não para. Ele continua falando até terminar a prova. Cast recolhe os testes e vai corrigi-los. Ela fica completamente chocada ao perceber que ele acertou todas as questões, sem errar nenhuma. Depois disso, Kunon se encontra com Mirika para almoçarem juntos. Porém, antes de chegarem ao refeitório, Liao aparece com seus subordinados. Ele pergunta para confirmar se Kunon realmente recebeu a bênção do rei. Mirika fica visivelmente nervosa, e Kunon percebe isso, embora não saiba quem o garoto é. Ishlo também chega e tenta acalmar Liao, mas o príncipe continua causando problemas. Para proteger sua noiva, Kunon pega as águas de um copo próximo e a derrama ao redor das calças de Liao, fazendo parecer que ele se molhou. Em seguida, chama a atenção de todos para o fato de que Liao molhou as calças. Liao nega, mas as evidências falam por si, então ele vai embora com seus amigos, envergonhado e furioso. Tanto Mirika quanto Ishlo sabem que foi Kunon quem fez aquilo. Ishlo olha para ele com desconfiança, mas Kunon apenas diz que eles deveriam ir comer. Durante a refeição, Kunon pergunta quem é Liao e fica chocado ao descobrir que ele é seu futuro cunhado. Ele se pergunta se irmãos podem ser cruéis com seus próprios irmãos, já que o seu próprio irmão nunca foi assim, e se surpreende ao descobrir que existem irmãos que não se importam com os irmãos. Ele fica apenas feliz por Ishlo ser seu irmão e por ele se importar tanto com ele. Ishlo, no entanto, fica preocupado com o fato de terem provocado alguém tão importante, mas Mirika diz que Kunon é assim mesmo. Ishlo apenas espera que eles não se metam em mais problemas. Kunon, por sua vez, parece estar se divertindo bastante. Só resta torcer para que ele não pise em mais calos.